Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Hoje, dia 9 de novembro de 2023, a igreja celebra a festa da Catedral de São João de Latrão. É a Basílica Catedral de Roma, é a Catedral do Papa, é onde o Papa ele recebe a posse, como bispo de Roma, porque a Catedral de Latrão é a Catedral de Roma. E nós somos chamados a celebrar essa festa, sobretudo fortalecendo a nossa comunhão com o Santo Padre, o Papa. Nós vamos ouvir o Evangelho segundo João 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de chamar a atenção, a partir do Evangelho que nós ouvimos neste dia em que celebramos a festa da dedicação da igreja de São João de Latrão, para alguns elementos presentes nesta festa. Primeiro é que nós, festejando este dia, nós fazemos a experiência de estar em comunhão como igreja, lembrando a igreja que nós somos, que tem este ponto visível de comunhão, que é o Santo Padre, o Papa, e este ponto de comunhão é celebrado hoje de uma forma especial, porque hoje se celebra o dia da catedral em que o Papa é bispo, a Catedral de Latrão, que é a Catedral de Roma, São João de Latrão. Então nós somos chamados a esta unidade. Depois, esta unidade que não se faz somente aqui na Terra, mas uma unidade que transpõe, transpõe os limites terrenos. Nós celebramos nesses últimos dias a festa de todos os santos, celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos, lembrando que a igreja é essa comunhão dos santos, que é a comunhão da gente que ainda está aqui na terra, com os que já estão no céu e também com aqueles que estão se preparando para o céu, se purificando no purgatório. Então, lembra a festa de hoje a nossa dimensão eclesial. Nós todos somos igreja e devemos viver como igreja esta comunhão, E esta comunhão tem como imagem visível justamente o Santo Padre, o Papa, Nesse tempo o Papa Francisco, com a graça amorosa de Deus, sucessor do apóstolo Pedro. E depois, um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção para a liturgia de hoje é sobre o objetivo que tem os templos, O templo de pedra que nós temos, ele tem como objetivo o louvor a Deus, a adoração e a dignificação do ser humano. Quando Jesus ele chega no templo e vê lá uma experiência de comércio, ele fica irritado com essa situação, toma uma atitude, Justamente por quê? Porque o templo, que é lugar de encontro com Deus, de louvor a Ele e também da dignificação de cada homem e cada mulher, está sendo usado para um outro objetivo. Então, o desvio de finalidade que está acontecendo faz com que Jesus ele fique irado diante dessa situação e ele tome a atitude de se posicionar contra tal situação que desvirtua a imagem do templo, que desvirtua aquele ambiente que é ambiente sagrado, de louvor a Deus,
de lugar de encontro dos irmãos para encontrar-se com a palavra do Senhor e lugar de dignificação de todo ser humano. Então, toda vez que o templo ele perde esta sua dimensão, ou que se faz um desvio de objetivo, né, nós estamos indo contra aquele que é o projeto de Deus. Então nós precisamos ter o cuidado. E aqui quando a gente fala do templo, nós falamos também do templo que somos cada um de nós, né? Nós somos templos do Espírito Santo, somos a Igreja de Cristo. Então nós precisamos pensar também em nós. Estamos direcionando a nossa vida para o objetivo que ela tem verdadeiramente, ou nós estamos desviando, né, o objetivo, desviando a finalidade que a vida tem. A vida deveria e deve ser uma experiência de amor a Deus sobre todas as coisas, né, o louvor a Ele, e amor aos irmãos e irmãs, amor a nós e aos irmãos e irmãs, que é a dignificação do ser humano, o bem do ser humano. Então, o louvor a Deus e o bem do ser humano deve ser o objetivo da nossa vida. Se a gente desvirtua isso, se a gente vai contra isso, nós estamos desviando a finalidade da nossa vida, assim como fazer do templo uma casa de comércio é desvirtuar a missão do templo, é desviar a finalidade que o templo tem. Então, cuidemos do templo, igreja feita de pedra, e busquemos fazer com que nesses lugares sagrados o sagrado seja respeitado, o sagrado de Deus e o sagrado do ser humano, e que não seja lugar de comércio, nem lugar de outras finalidades que não aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus, mas que cuidemos também do templo que somos nós, a nossa vida, para que ela seja sempre colocada a serviço do louvor a Deus, e o louvor mais perfeito que se pode prestar a Deus é a felicidade e o bem de cada homem e cada mulher. E, por fim, contemplar Jesus como o templo vivo de Deus, né? Como a manifestação plena de Deus. Quando Jesus ele diz, olha, derrubem esse templo, destruam esse templo e em 3 dias eu o reerguerei novamente, os que estão escutando não compreendem, vão dizer, passou tanto tempo para se construir esse templo, você vai destruir e vai reconstruir em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo que é Ele, né? Porque Ele é a morada perfeita de Deus, Ele é Deus. E aí nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, e lembrados que nós precisamos também contemplar o Cristo, templo de Deus, e certos de que Ele está conosco a cada momento, santificar cada momento que nós vivemos, porque o Senhor, que é o templo vivo, mais perfeito que existe, Ele está conosco a cada instante. Então, nós devemos fazer com que a cada instante nós manifestemos o louvor a Deus e o bem dos seres humanos, né? Não é só no templo de pedra que nós devemos fazer o que é o certo, para não desviar a finalidade do templo, mas é no nosso dia a dia, porque com a encarnação de Jesus Cristo, o mundo inteiro se torna morada dele e se torna lugar de contemplação da sua bondade e da sua misericórdia. Por isso, lugar de louvor a Ele em plenitude e de bem e dignificação de cada homem e cada mulher. Então, que a cada instante, com o Cristo do nosso lado, nós possamos fazer a vida ser cada vez mais segundo o desejo de Deus. E que desça sobre nós generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.